E aí, gente, muito boa noite. Estamos ao vivo. Boa noite aí, gente, para quem... Boa noite, Axa. Seja bem-vinda, minha irmã. Eita, tá meio ruim o negócio aqui, deixa eu arrumar aí. Boa noite, Márcio. Seja bem-vindo, meu irmão. Sejam bem-vindos aí, gente, para todo mundo que tá chegando. Deixa eu tirar meu óculos aqui. Não vou conseguir enxergar. Boa noite, Miriam. Boa noite quem tá chegando aí hoje. Boa noite, Suzy. Boa noite, Gabriela. Espero que vocês estejam bem aí, gente. Sejam felizes. Tá travando um pouco? Será que tá travando pra todo mundo, gente? Ou tá de boa pra vocês aí? Boa noite, Cauã. Boa noite, Reginaldo. E aí, meu irmão? Lá dos Estados Unidos. Olha aí que benção, viu? Tem gente até de fora do país. Tá melhor agora, gente? Como é que tá a internet pra vocês aí? Tá bom? Parou de travar? Eu acho que agora parou de travar, hein? Pelo menos eu acredito. Pera aí, gente. Já tá voltando a internet aqui. Tá travando muito ainda? Que estranho. Nossa, a internet tá tão boa aqui. Que estranho, hein? Não era pra estar acontecendo isso. Até o TikTok não avisou nada. Estranho, né, gente? Voltou agora? Ah, beleza. Maravilha, então. Que bom, gente. Que bom, que bom. Estranho a internet ter dado uma travada assim. Mas que bom que estabilizou. Agora estamos ao vivo oficialmente, então. Maravilha. Que bom, gente. Que bom, que bom. Pode ter sido até meu celular aqui que tá meio... a bateria não tá muito alta. Ah, gente, mas estamos aqui ao vivo então, oficialmente. Boa noite para todo mundo aí. Já dei uma boa noite para uma galera, mas eu vi que tem mais gente entrando aí, gente. Boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Boa noite a Miriam, já dei boa noite. Boa noite o Breno aí. Boa noite para cá. Sejam bem-vindos, gente. Boa noite, Miley. Boa noite, Emanuel. Boa noite, Geisa. Sejam bem-vindos, gente. Que bênção, gente. Que bom que vocês estão participando aí hoje. Que bênção que vocês estão por aqui. Boa noite, Júlia. Seja bem-vinda, minha irmã. Boa noite, Amanda. Ah, gente, tô feliz demais, viu? Animado pra nossa live hoje. Hoje eu tava animado pra nossa live. Ultimamente fazer as lives tem sido tão prazeroso, tão bom, sabe? Tem sido leve. E isso é bom demais, gente. Quando a gente prega o evangelho com leveza, com alegria, é diferente, né, gente? As coisas ficam muito melhores. Boa noite, Ana. Boa noite, Maria. Seja bem-vinda, minha irmã. Que benção, gente. Ai, gente. Parou de travar aí pra vocês, só pra eu saber rapidinho? Tá de boa aí? Não sei como é que tá a internet pra vocês. Eu, pelo menos, acredito que deu uma melhorada, né? Ah, parou então. Maravilha. Fiquei com medo de estar travando ainda. Isso é até estranho, que não era pra estar travando. Mas, ok. Então, que bom, gente. Maravilha. Cara, eu tô animado, gente. Eu não sei nem o que falar aqui no começo da live hoje. Eu tô muito leve hoje. Meu Deus, hoje o dia foi muito leve o dia que eu digo, né? Porque eu tive um encontro com Jesus, né, gente? Quando a gente se encontra com Jesus de manhã cedo, ou de tarde, ou o que for, as coisas ficam leves, né? As coisas ficam mais tranquilas. Então, eu quero trazer o máximo do que eu tô sentindo aqui nesse ambiente, que é um ambiente leve, um ambiente de paz, um ambiente da presença de Deus. Eu também quero levar isso para casa de vocês, para vocês receberem um pouquinho do que eu tenho vivido aqui na parte de Deus, na presença de Deus. Então, eu acho que você talvez já está sentindo esse ambiente aí na sua casa. A gente tem que lembrar de que quando nós entramos em um lugar onde a presença do Senhor está, o nosso ambiente também muda, né? Eu adoro... Uma vez eu ouvi uma pregação de muito tempo atrás, acho que faz uns 6 anos que eu ouvi essa pregação, e um pastor ele falou para mim o seguinte, falou assim: Lucas, a presença de Deus, quando alguém tá cheio dessa presença maravilhosa, quando alguém passou tempo com Deus, aonde ele chega, aquele ambiente se torna
como se fosse uma osmose. Como assim? Eu falei, como assim? É como se as pessoas que entrassem naquele mesmo ambiente começassem a receber só de você estar naquele ambiente. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós carregamos a presença de Deus. E quando nós estamos cheios da presença de Deus, é como se Deus quisesse encontrar todas as pessoas. Então as pessoas que estão ao nosso redor começam a não viver somente, mas elas começam a sentir aquilo que nós como cristãos também estamos vivendo. E isso é tão legal. Então eu também já estou orando por isso. Tirei um tempo de oração aqui antes da live, para que enquanto nós estivéssemos tendo essa live aqui, Deus pudesse invadir a sua casa, Deus pudesse invadir o seu ambiente familiar. Cara, que o Senhor Jesus possa fazer coisas assim sobrenaturais ao longo dessa live aqui hoje. Então eu tenho certeza que vai ser bênção, porque primeiramente eu já conversei com Deus, Deus está presente nesse ambiente. E para quem é novo aqui, talvez na live a primeira vez, lembre-se de que isso aqui não é uma live devocional, isso aqui não é só uma leitura bíblica, eu não vou só orar por você. Eu costumo dizer, eu tenho certeza de que isso aqui é um encontro com Deus. É o teu encontro marcado com Deus nesse momento, nessa noite. Pode ter certeza de que alguma coisa Deus vai falar contigo, alguma coisa Deus vai mexer com a gente. Por algum motivo, Deus ele faz coisas que a gente nem imagina de formas mais sobrenaturais possíveis, para que o coração de seus filhos possam ser atingidos por essa presença. Então, espero que você já esteja com o coração preparado. Talvez a sua primeira vez aqui. Cara, prepara o ambiente aí, prepara a sua casa, prepara o seu quarto para receber a presença do Espírito Santo. Porque, meu amigo, quando o Espírito Santo ele vem, é a melhor coisa que nós podemos viver, é a melhor coisa que nós podemos sentir. Nós começamos a sentir uma paz que excede todo entendimento, uma alegria. Eu sinto muita alegria, né, gente? Eu não sei se vocês sentem, mas eu sinto muita alegria, né? Eu quando sinto muita presença de Deus, eu começo a rir, chorar, eu começo a pular, às vezes até dançar aqui no meu quarto, começo a dançar feliz da vida. Porque, gente, quando a presença de Deus vem, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai se alegrar, a gente vai se divertir com o nosso Pai, né, gente? Então, gente, vamos começar a nossa live aqui, então? Bora lá? Para quem é a primeira vez que está aqui, seja bem-vindo, sinta-se em casa, espero que você esteja com o seu coração preparado para aquilo que Deus vai fazer. Para quem já é velho aqui de casa, seja bem-vindo também, gente. Fico muito feliz que você esteja aqui novamente. É muito bom ver que tem muitos rostinhos que estão aqui há muito tempo, né, já participando. Fico muito feliz com isso mesmo. Então, para quem já é há mais tempo aqui, gente, sejam bem-vindos novamente. Sintam-se em casa, como sempre, né? Vocês já são de casa. Eu peço que ao longo dessa live, meus amigos, vocês possam curtir essa live, compartilhar ela. Antes de a gente começar realmente a orar aqui, bora dar uma curtir a live, bora compartilhar ela. Se você não faz parte do nosso time, clica aqui nesse maisinho aqui. Lucas, por que você quer que eu faça isso? Porque é a única forma de você me ajudar a espalhar o evangelho, né? Infelizmente essa plataforma ela é baseada por alguns algoritmos aí, eu tô aprendendo. Parece aquele tiozão que usa a plataforma sem entender como ela funciona. E eu tô aprendendo de que existem algumas coisas que você na live pode me ajudar pra gente alcançar mais gente. Lembrando bem claramente que o intuito dessa live é para que todo mundo possa ouvir Jesus da forma mais pura e simples possível. Eu não quero trazer Jesus de uma forma mística, de uma forma religiosa, não quero trazer Jesus de uma forma imaculada. Eu quero trazer Jesus da forma mais pura e simples possível, do evangelho mais destrinchado e escrúxulo, de forma que a gente se assusta a tal ponto de ver, realmente Deus falou isso? Realmente Deus é assim? A gente quer da forma mais pura e simples possível se parecer um pouquinho mais com Jesus e viver um pouquinho do que Ele tem pra gente. Então, espero que você esteja animado, espero que você esteja feliz com isso. Peço que você me ajude ao longo da live com essas pequenas ações que eu acho que não vai te custar nada, né? Então, pra gente alcançar mais gente pra Jesus, pra gente alcançar pessoas que precisam de uma palavra, pessoas que precisam de uma oração, pessoas que precisam às vezes de um conselho, ou só simplesmente precisam sentir o ambiente que está esse lugar, gente. O ambiente onde Deus está, Ele tem poder, gente, para trazer mudança na vida de inimagináveis pessoas. Então, espero que você esteja preparado aí, gente. Eu tô recebendo alguns testemunhos aqui, gente. Então, vocês não conseguem ver, mas eu vejo algumas pessoas que mandam algumas coisas que talvez não apareçam no chat para vocês. Mas eu tô vendo alguns testemunhos muito sobrenaturais aqui, gente. E eu vou dizer para vocês de que Deus é bom. Nas nossas lives aqui, graças ao bom Deus,
não é só ajudado pessoas, mas ela tem levado realmente Jesus da forma mais pura e simples. Então é tão bom ouvir testemunhos do que Deus está fazendo ao redor do Brasil, ao redor do mundo, ao redor de tudo aquilo que a gente tem falado e pregado sobre o Evangelho. Então não tem maior alegria, né, gente, do que a gente poder falar de Jesus e ver pessoas sendo transformadas genuinamente. Amém? Vamos lá então, vamos para aquilo que importa, para nossa live, gente. Você já curtiu? Você já compartilhou? Você já clicou nesse maisinho aqui? Já seguiu a gente? Se você já fez isso, então bora que bora, gente. Vamos começar a nossa live orando, primeiramente. Você tá comigo? Se você tá comigo, manda um amém. Fala assim: Lucas, vamos orar, tô contigo. Eu gosto quando vocês interagem comigo, que daí eu sei que Deus tá fazendo alguma coisa e você tá comigo. Amém? Aí, ó, que bom. Eu adoro receber amém, viu, gente? Vamos lá, então. Vou pedir para você fechar os teus olhos aí. Olha só que legal. A irmã aqui mandou aqui, ó. Tô no trabalho. Então, minha irmã, deixa Deus te usar aí no trabalho. Deixa Deus invadir o seu trabalho aí, minha irmã. Deixa o Espírito Santo vir sobre a sua vida aí. E Deus invadir a sua vida com sabedoria, com graça, com unção do Espírito Santo. Que Ele faz isso em qualquer lugar, da forma como Ele quiser. Ele só precisa de um encontro, de um coração disponível. Então, gente, coloca a mãozinha no seu coração aí, feche seus olhos, a gente vai tirar um tempinho para a gente orar aqui agora. Senhor Jesus, obrigado, Espírito Santo, porque nós estamos aqui felizes na sua presença. Deus, eu não sei se todos os meus irmãos que estão aqui estão felizes, mas eu sei de uma coisa, Pai, de quando entramos na tua presença, o Senhor transforma as nossas lágrimas em alegria. A sua palavra já nos diz isso no livro de Salmos, que aquele que semeia com lágrimas, com júbilo de alegria, voltará colhendo seus feixes. Então, Senhor, não sei em que situação meu irmão se encontra, mas eu sei de uma coisa, Senhor, que lágrimas derramadas ao longo da tua presença, onde o Senhor está, ali nós estamos regando uma árvore que vai nos gerar frutos, Senhor. E eu oro, Espírito Santo, por cada irmão meu que está aqui nesse momento. Eu oro para que eles possam agora acessar a presença de Deus por conta do teu sacrifício, Jesus. Eu te exalto porque acima de todas as coisas, tu pagastes o mais alto preço que poderia ser pago por um ser humano. E esse preço é o preço de sangue. O Senhor nos salvou, o Senhor se crucificou naquela cruz, o Senhor se dispôs da sua glória, o Senhor se dispôs da sua de vergonha, o Senhor entregou a sua própria vida por nós para que nós pudéssemos hoje ter acesso à presença de Deus, Pai. E como nós não podemos, como nós não vamos nos alegrar com isso, Jesus? Como não iríamos nos alegrar sabendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Espírito Santo, obrigado, porque Tu és o nosso Consolador, Tu és aquele que nos traz alegria no meio das tristezas, Tu és aquele que nos encoraja no meio do medo, e Tu és também aquele que nos corrige quando estamos indo para o caminho errado. Então, Senhor, eu te peço, Espírito Santo, que ao longo dessa live, o Senhor faça tudo o que você tem que fazer na vida dos meus irmãos, para que eles tenham um genuíno encontro com a Tua presença. Eu oro, Senhor, por pessoas que estão aqui nessa live lutando contra vícios, lutando contra situações negativas, pensamentos negativos. Eu oro, Senhor, para que o Senhor traga uma genuína libertação, porque a Tua palavra nos diz de que se o Filho vos libertar, vocês genuinamente serão livres. Então, Senhor, eu oro por todos os Teus filhos que estão com a mente talvez aprisionada, pensamentos ruins, pensamentos, Senhor, que colocam os Teus filhos para longe da presença de Deus, pensamentos de dúvida, ou até mesmo, Senhor, pessoas que estão presas, Senhor, a pecados, presas às drogas, pornografia, o sexo, Senhor, ilícito, a prostituição. Pai, eu oro por todos aqueles que estão nessa live e estão lutando contra essas coisas para viver uma vida digna, uma vida de honra, uma vida de humildade, uma vida de quebrantamento, uma vida perto da Tua presença. E, Senhor, eu oro para que o Espírito Santo de Deus, Ele possa entrar no mais profundo da alma dos Teus filhos e eles possam ser tocados por Deus. Eu não sei por qual motivo, mas o Espírito Santo me mostra exatamente uma mão com chamas aqui. E eu sinto o Espírito Santo tocando as mãos de pessoas que talvez já estão presas a pecados, presas a sujeiras, talvez, não sei qual motivo, mas eu vejo exatamente que o Espírito Santo coloca fogo nas mãos de algumas pessoas que se sentem impuras, que se sentem indignas, e esse fogo é fogo de purificação. Então, Espírito Santo, eu peço para que o Senhor traga primeiramente uma limpeza nas nossas mãos, Pai, de muitas vezes chegarmos diante da Sua presença e nós estamos envergonhados dos nossos pecados. Pai, eu sei que o Senhor
Senhor, quando nós entramos na sua presença, o Senhor nos purifica, o Senhor nos limpa, o Senhor nos traz genuína esperança de que nós somos amados, de que nós somos perdoados, Senhor. Isso não é uma historinha para se contar ou é uma historinha bíblica, isso é uma genuína transformação que quando nós acessamos pela fé, nós realmente vemos essas coisas acontecer, Pai. E eu quero te agradecer porque desde já eu sei que o Senhor está trabalhando. Eu sei, Pai, porque o Senhor disse na sua palavra de que o Senhor iria para o Pai e o Senhor continuaria trabalhando pelos teus filhos. Então, amado Jesus, amado Espírito Santo, por meio do seu sangue, Jesus, eu oro para que nós permaneçamos nessa presença maravilhosa. E eu também oro, amado Espírito Santo, para que ao longo dessa live você possa trabalhar em nós. Trabalhe da forma como você desejar. Eu entrego nesse momento todo o meu ego, minhas palavras, a minha mentalidade, o meu ser, Pai, para que eu seja conduzido pelo Senhor. Mas, Pai, mais do que tudo isso, eu oro para que o Senhor também se mova na casa dos meus irmãos. Espírito Santo, você não está preso a um homem, você não usa só um homem, você, Senhor, não, o Espírito, Senhor, a tua palavra nos diz que o Senhor se move de tais maneiras, as multiformas de sabedorias que Deus utiliza. Então, Senhor, eu oro para que o Senhor possa vir sobre a vida dos nossos irmãos que estão aqui, Pai, nesse momento reunidos aqui ao redor da tua presença, que talvez estão recebendo só uma oração, mas, Pai, eu oro para que não seja só uma oração, mas para que seja um toque de Deus, que seja um toque dos céus. Espírito Santo, que você venha sobre cada lar, que o Senhor venha agora sobre cada quarto, cada cozinha, cada trabalho. Eu não sei onde é que meu irmão está, mas Espírito Santo, vem sobre ele com o poder do alto agora, trazendo purificação, Senhor, de muitas vezes pecados que ele tem lutado contra, trazendo agora, Senhor, santidade, para que ele possa se sentir amado, sabendo de que ele é santo como o nosso Pai é santo. E, Senhor, também trazendo no nosso coração humilhação de que nós não merecemos isso, nós não merecemos essas coisas, mas foi dada de graça. Então, Espírito Santo, nos traga uma genuína gratidão, Senhor, cada um dos meus irmãos que estão aqui, de sabermos que isso foi pago, que hoje é de graça, mas foi pago um alto preço, e esse alto preço custou sangue, Jesus. E eu oro para que essa genuína gratidão que seja gerado no coração deles, leve eles, Espírito Santo, a uma mudança de verdade, Deus. Talvez tem pessoas que estão aqui orando, Senhor, junto comigo, mas elas não querem ser transformadas, elas só querem receber uma oração, só querem receber uma palavra de esperança. Pai, eu oro para que elas sejam genuinamente transformadas, Senhor. O teu propósito não é só nos abençoar, o teu propósito, Espírito Santo, não é só nos dar coisas ou responder às nossas orações, é nos transformar na perfeita varolinidade, o homem e a mulher de Deus, que Deus criou para sermos, Pai. Então, Senhor, ao longo dessa oração, ao longo dessa live, nos transforma, Jesus. Toca no nosso ego, toca, Senhor, no nosso orgulho, toca, Senhor, naquilo que a gente esconde, nas nossas máscaras. Espírito Santo, nós queremos te amar com sinceridade, como você merece ser amado. Longe, Senhor, da bolha religiosa, onde nós fazemos coisas para sermos aceitos por Deus. Deus, eu oro agora por pessoas que não se sentem dignas, porque fazem muitas coisas para Deus e ainda não se sentem amados. Talvez estão cansados, mas ainda não sentem a plena satisfação e alegria que o Senhor nos traz do Evangelho. Pai, eu oro para que isso caia no coração dos meus irmãos. Deus não está distante, Pai. O Senhor não está mais distante. O Senhor está longe de nós a uma oração, e é tão bom sabermos isso, porque quando oramos, o Senhor nos responde, o Senhor fala com a gente, o Senhor nos transforma, o Senhor nos molda. Então, Espírito Santo, nos dê alegria em orarmos, prazer em falarmos contigo. Sabemos que não estamos falando de boca para fora, sabemos que nossa oração não bate no teto e volta, saber que a nossa oração não é para muitos deuses, mas para o único Senhor e Salvador dessa terra, aquele que veio em forma de humano, Pai, morreu por nós, ressuscitou por nós e nos deu a melhor parte, que é o Espírito Santo. Senhor, é tanta alegria em falarmos isso, eu não sei nem como explicar isso em forma de oração, Senhor, porque o meu coração se alegra só de saber
que Jesus fez tudo isso por mim, Senhor. Então, muito obrigado. Eu oro para que os meus irmãos também sintam isso, Senhor. Uma genuína gratidão. Mas não é uma gratidão de saber que o Senhor só morreu por nós, mas é uma genuína gratidão de que se o Senhor viesse de novo, o Senhor faria tudo de novo por nós. Então, Espírito Santo, eu oro por toda pessoa que está aqui com dúvida. Será que Deus tem alguma coisa para mim? Será que Deus quer fazer alguma coisa? Será que Deus me ama? Eu oro por essas dúvidas, Senhor. Eu oro para que o Senhor arranque agora toda a fala do maligno, trazendo distração para a mente, para o coração deles. Eu oro para que eles possam se sentir completamente amados pelo Pai que o Senhor é, Pai. O Senhor é o nosso Pai bondoso e misericordioso que pagou esse alto preço por nós. E Deus, eu oro agora para que o Senhor traga a genuína paz, a paz que vem do céu. Eu oro pelos meus irmãos que estão agora talvez lutando contra angústias que roubam a paz deles, Senhor. Espírito Santo, eu oro pela paz que excede todo entendimento, todo entendimento. Deus, eu oro por essa paz. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor traga o vento que vem do céu, agora tirando tudo, toda a nuvem, tudo que está escuro na nossa visão, na nossa mente, tudo que é do maligno que vem nos trazer tristeza, nos afunilar, Pai, por um ciclo vicioso de culpa, de angústia, de opressão. Eu oro agora, Espírito Santo, para que o Senhor sopre sobre a vida de cada um que está aqui nessa live o vento genuíno da Tua graça, a graça que nos purifica, que nos perdoa, que nos capacita, que nos impulsiona e faz viver o verdadeiro evangelho que o Senhor tem para nós, Pai. Eu te agradeço por isso, eu oro por essa live, eu oro por cada um que está aqui nessa live e eu oro para que o Senhor impulsione eles para um pouquinho mais perto de Ti, Pai. E assim nós oramos te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Glória a Deus. Aleluia. Ai, minhas costas. Meu Deus. Tomei uma... Amém, gente? Vocês recebem isso? Glória a Deus. Deus é bom demais, né, gente? Hoje é a minha oração, eu não consigo parar de falar obrigado, obrigado, Senhor. Não é porque tenha acontecido alguma coisa boa na minha vida, não, mas pelo contrário, gente, tem muita coisa que me deixa ansioso, preocupado, tem muita coisa. Só que quando nós nos encontramos, gente, com o Espírito Santo, quando nos encontramos com Jesus, gente, olha aqui pra mim, de coração, tudo isso perde significado. Tudo. Ah, Lucas, mas se aquilo aí não acontecer, mas isso aqui... Cara, quando você entra na presença de Deus, você descobre o que é verdadeiramente precioso, o que é verdadeiramente valioso, meu irmão. Então, cara, o que tu tá se preocupando agora, Deus olha e fala assim, pelo amor de Deus, meu filho, tira a tua atenção disso. Isso não vai mudar a sua vida, o que vai mudar a sua vida de verdade é você permanecer na minha presença, cara. Então tem tanta coisa talvez querendo te roubar da presença de Jesus e eu quero te falar, meu irmão, deixa essas coisas de lado, cara. Se nós perdemos Jesus do barco, o barco afunda. Se nós deixamos Jesus para trás, Jesus vem atrás correndo atrás da gente, mas ele também nos leva de volta para onde é que a gente saiu correndo, cara. Então, gente, pelo amor de Deus, não perca a presença de Deus com coisa fútil que você hoje está lutando. Lucas, mas é uma coisa tão importante. Posso te falar uma coisa sincera aqui, rasgado, meu irmão? Nem a sua vida é mais importante do que a presença de Deus, cara. Nada. A coisa mais importante que Jesus Cristo tinha era a vida dele. Ele deu a vida dele para que nós pudéssemos ter acesso à presença de Deus, cara. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, nem a sua própria vida é mais valiosa do que a presença de Deus, cara. Por isso que quando nós cantamos aquela canção, né, de que... Eu esqueci da música agora, sempre quando eu vou cantar alguma coisa eu esqueço. Mas aquela canção do... Meu Deus... Me esqueci a música agora, me fugiu, não é pra cantar ela. Mas tem uma canção muito famosa que nós cantamos no dia a dia, nas igrejas, ou qualquer às vezes você vai ouvir louvores, de que, cara, nós entregaremos tudo pra Jesus, nós faríamos tudo, qualquer coisa. Meu irmão, às vezes a gente canta uma coisa sem acreditar nela, e deixa eu te falar uma parada, meu irmão, de coração.
A Bíblia vai dizer pra gente, Gálatas capítulo 2, versículo 20, de que já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, se você está se preocupando com coisa fútil, que Jesus não quer que você se preocupe, pode falar algumas coisas específicas aqui? Ah, estou preocupado com dinheiro, estou preocupado com a minha estética, o que vão achar de mim? Ah, mas isso aqui... Deixa eu te falar uma coisa, brother, vou te falar de coração, meu irmão. Escuta o que eu vou te falar. Tudo isso vai passar, meu irmão. E o legado que tu vai deixar? E o legado? Eu vou dizer pra você, meu irmão, o maior legado que eu posso deixar os meus netos olharem pra mim e falar assim, esse velho aqui, esse velho que já tá corcunda, esse cara, quando eu preciso de uma oração, ele ora, Deus responde. Ah, meu irmão, se tem um legado maior do que esse pra mim, não existe, cara. Não existe. Meus filhos, eles olharem pra mim e falar assim, papai e a mamãe, eles são a maior referência de casamento, por isso que eu acredito nisso. Quando eu olho para o meu futuro, a primeira coisa que eu penso é Jesus, eu não quero ser milionário, eu não quero viajar o mundo inteiro, eu não quero essas coisas, eu quero uma coisa, não quero perder a tua presença. Porque se eu perder a tua presença, eu posso ser a maior referência do mundo, eu posso ser a maior popstar, estrela, o que for, cara, que você pensar aí, meu irmão. Se eu perder a presença de Deus, eu, diante de Deus, meu irmão, vou prestar conta daquilo que era mais precioso para mim, cara. Então, pelo amor de Deus, olha no fundo do meu olho aqui de coração. Não perca a presença de Deus por conta de amizade, por conta de dinheiro, por conta de trabalho, por conta de preocupação, por conta nem de casamento, por conta de namoro, de relacionamento. Pelo amor de Deus, cara, não perde a presença de Deus por essas coisas. Pelo amor de Deus, cara. Porque, Espírito Santo, quando eu às vezes eu tô orando, eu tô falando com vocês, eu tô falando com o Espírito Santo também. Mas, gente, uma coisa que mexe com o meu coração é o Espírito Santo. Ele tá gritando aos nossos corações uma coisa e a gente tá tão distraído com coisa fútil. Então, meu irmão, de coração, vou te falar de verdade, do fundo do meu coração. Trabalhe, tenha uma família maravilhosa, mas não perca a presença de Deus. Tem gente que faz todas essas coisas, todas elas. Eu tô falando de coração. Talvez você pode ser um ótimo homem, uma ótima mulher, você faz suas caridades, você faz coisas maravilhosas. Se você perdeu a presença de Deus, se você perdeu a intimidade com o Espírito Santo, todas essas coisas, diante do grande julgamento, diante da grande presença de Deus, que um dia nós vamos estar lá, gente, vão ser queimadas diante dos nossos olhos. E aí você vai olhar para o juiz do mundo e falar que ele está errado. Você vai olhar para o juiz eterno deste mundo e falar assim, eu acho que você está sendo injusto. Mas ele é o criador de todas as coisas, a justiça é ele mesmo. Não tem como Deus ser injusto. Então, meu irmão, de coração, jamais perca a presença do nosso amado Jesus. Por favor, eu faço esse apelo para você, de coração. Amém, gente? E dentro desse contexto que eu quero trazer para você, uma das coisas que mais nos tiram da presença de Deus, sabe o que é, gente? É a tristeza. É normal isso acontecer, gente. Escuta que eu tô falando de coração. É normal a tristeza nos tirar da presença de Deus, mas não deveria ser, gente. A tristeza, ela nos deixa de lado, a gente fala assim, não, eu mereço passar por esse momento de tristeza. Gente, quando Jesus perde o primo dele, chamado João Batista, a Bíblia vai dizer pra gente que ele quer se esconder para ficar um tempo a sós, porque ele também sentiu a dor do luto. Mas a Bíblia vai dizer pra gente que toda a multidão corria atrás dele, e sabe o que ele fazia? Ele olhava para aquela multidão e sentia compaixão e falava, não tem como deixar de fazer aquilo que o meu pai me pede por conta dessa tristeza que eu tô passando. Então, meu irmão, escuta o que eu tô falando. Se tu tá passando por um momento aí de tristeza, abatimentos, talvez você tá passando por um momento aí, cara, da sua vida que é normal. Todos nós passamos por dias tristes, todos nós passamos por dias ruins, todos nós passamos por fases da nossa vida do luto, da tristeza, de coisas, pessoas nos abandonarem, relacionamentos não darem certo, trabalho não deu certo, ofensas e por aí vai. Todo mundo passa por isso, brother. Não é só você, não. Mas a boa notícia é de que Deus, ele liberou o Espírito Santo dele para nós, e o nome desse Espírito no grego é Paracletos, que significa consolador, cara. Consolador. Ou seja, nós temos um consolador, que não é só para os dias ruins, mas também para os dias bons. Que não é... Gente, só estão me ligando aqui, deixa eu só fazer um... Não era para estar me ligado? Depois eu tô respondendo aqui uma pessoa que me ligou aqui. E, gente, tá travando porque uma pessoa me ligou e daí eu desliguei a ligação, gente.
Mas, amigos, o Espírito Santo, ele nos traz um consolo que não é natural. É um consolo que não dá para explicar, é um consolo que não tem explicação, é um consolo que não tem sentido. Só que gente, eu vou falar aqui de coração, só quem já sentiu esse consolo da presença de Deus sabe o que eu tô falando. Alguém aqui já passou por isso? Talvez você perdeu algum familiar, alguma pessoa que você ama, alguma situação, cara, horrível aí. E aí você ia orar, parecia que você sentia muito mais a presença de Deus. Você sentia, assim, você só conseguia chorar, você sentia, dentro de você, sentia um consolo, gente, que era do céu. E aí você olha para mim e fala assim, Lucas, mas como Deus consegue operar isso? Nós temos o mesmo Espírito que estava sobre Jesus. Mas, meus amigos, lembre-se de que nesses momentos também, nós tendemos a não querer falar com Deus. Nós fazemos orações meio básicas. Quando às vezes a gente sente até uma certa avulsa a Deus, porque fala assim, poxa, se Deus estivesse realmente cuidando de tudo, por que ele deixou isso acontecer? E aí vem um sentimento às vezes até de ira, de querer cobrar Deus. Gente, isso é normal, isso é ser humano. Agora, contudo, todavia, olha que para mim, nós não podemos achar isso cotidiano na nossa vida. Nós somos seres humanos normais que vão ter essas coisas normais de seres humanos. Contudo, gente, Deus nos deixou o Espírito Santo e nós não podemos agir conforme a nossa normalidade. E olha só o que a Bíblia diz, gente. Eclesiastes, claramente a gente vai ler a Bíblia, né? A gente tem que ler a palavra porque é ela que nos traz revelação e transformação. Então, eu quero trazer para você alguns textos para você refletir depois da live e você falar assim, meu Deus, caramba, te levar a ter um encontro com Deus onde você às vezes se sente humilhado, fala assim, meu Deus, Espírito Santo, me perdoe. A oração que eu fiz hoje foi, Senhor, me perdoe por não te amar como eu deveria te amar. E eu faço essa oração quase todos os dias. E aí você fala assim, Lucas, mas você faz tantas coisas para Deus, você é um homem cheio de Deus. Mas, gente, se eu realmente fosse amar Jesus como ele merece ser amado, eu talvez estava em algum lugar desse mundo sendo preso e perseguido por causa do Evangelho. Mas sabe por que eu falo isso? Porque quando eu olho para alguns irmãos na fé, quando eu olho para os textos bíblicos, eu olho e falo, meu Deus, cara, esses homens viveram coisas que eu talvez hoje não conseguiria suportar. Quando eu olho para a vida de Paulo, eu falo, Senhor, se fosse eu não ia fazer 1% do que Paulo fez. Se fosse Pedro lá morrendo de cabeça, crucificado de cabeça para baixo, eu olho e falo, Senhor, eu já teria negado o Senhor de novo. E por aí vai, gente. Então, quando eu faço oração é porque talvez nós nunca fomos testados ao limite da nossa fé, cara. Talvez a gente nunca foi testado ao limite da nossa fé de não negarmos a Jesus, cara. A gente olha para nós e fala assim, não, mas eu não faço coisas erradas, eu sou da igreja. Só que quando a pressão aperta, é ali onde é que a gente é visto como realmente um genuíno cristão, meu irmão. E a Bíblia vai dizer pra gente em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, o seguinte, olha só esse texto como ele é assustador. É melhor ir em funerais do que você ir em festas. Afinal, todos um dia iremos morrer. E é bom que os vivos se lembrem dessas coisas. Porque a tristeza é melhor do que a risada. Porque a tristeza aperfeiçoa o nosso coração. Meu Deus, isso é forte. Agora, gente, o que a Bíblia está deixando bem claro pra gente? De que irmos a funerais nunca é bom. Mas também é uma coisa que Deus pede para que nós tenhamos como algo na nossa vida, para que nós venhamos começar a dar valor para aquilo que nós estamos fazendo hoje. Gente, para e pensa, sinceramente, e se você for levado amanhã? Ninguém nunca imagina que um dia vai perder sua vida. Eu tenho 23 anos, gente. Eu conheci a Jesus com 15. Eu jamais passa na minha cabeça de que eu vou morrer cedo. Eu quero morrer com 90, 100 anos. Mas e se acontecer, cara? Sinceramente, continuamente, nós precisamos se lembrar de que a nossa vida não é daqui. E essa tristeza que a gente está passando, gente, não se compara, não chega nem 1% a se comparar da alegria que a gente vai passar nos céus.
Paulo vai olhar pra gente, falar em 1 Coríntios, que todos os sofrimentos que ele estava passando, tudo que ele estava passando de ser açoitado na cadeia, passar por prisões, ser envergonhado, humilhado por conta do nome de Jesus, ele mesmo fala uma coisa clara. Ele fala assim de que todos esses sofrimentos não se comparam com a alegria que está por vir. Então, gente, talvez a gente não está persuadido ainda disso. Eu, quando passo por um momento de genuína tristeza, que eu tô abatido, desanimado, para baixo mesmo, a coisa que eu faço, sabe o exercício que eu faço? É de eu chegar diante da presença de Deus e ficar em silêncio, cara. Porque o que eu vou orar? Eu só preciso que o céu venha, porque quando a realidade do céu invade a minha casa, quando ele invade os meus pensamentos, quando ele invade o meu coração, aquela tristeza, gente, ela precisa ser expulsa da minha vida. Porque eu começo a me habituar daquilo que eu fui criado para estar, cara. Você está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Quando nós nos habituamos da onde nós nascemos, aquilo que é dessa terra tende a ser expulso da nossa vida. Então, quando eu passo por esses momentos, eu entro na presença de Deus, eu não consigo nem orar. Eu estou sendo muito solidário com você aqui, meu irmão, de talvez estar passando por um momento muito difícil da sua vida, de tristeza. E eu quero te falar uma coisa, eu também tenho momentos que eu não consigo orar, porque eu sinto tristeza, eu sinto angústia, eu não consigo nem falar com Deus. Às vezes eu tenho até vontade de culpar Deus por algumas coisas que acontecem na minha vida. Mas então quando eu entro na presença dele, gente, e eu fico quieto, é como se o juiz desse mundo descesse no meu quarto. E, gente, o que eu vou falar diante disso? Ele vem com uma porção dele, os céus em terra. Automaticamente, gente, o que vem no meu coração? Uma paz, uma alegria. E então às vezes eu choro, às vezes eu começo a dar risada, eu começo a olhar para aquela situação que aconteceu e eu começo a agradecer e falar assim: Senhor, obrigado, porque mesmo assim o Senhor está me ensinando alguma coisa. Às vezes eu olho para aquelas injustiças que eu sofri e eu falo: Senhor, obrigado, porque eu não consegui enxergar, mas eu vejo que até tem a tua mão nisso, é um livramento, é a tua graça, é o Senhor falando comigo, é o Senhor permitindo algo para eu ser transformado lá na frente. E eu quero mostrar para você, gente, de como a tristeza, como esses abates, como nós sendo completamente seres humanos comuns, gente. Pessoas que passam por tristeza, desânimos, traições, que a vida, gente, a vida ela é uma loucura, né? Eu adoro essa expressão, a vida é uma loucura. Mas por que eu digo isso? Porque nunca sai como planejado. Na nossa vida nunca sai as coisas como planejado, gente. E eu quero te mostrar que essas coisas, gente, elas também aconteceram na história bíblica, de duas irmãs que eram extremamente íntimas de Jesus. Você com certeza vai conhecer a história de Lázaro e as suas irmãs. Mas eu quero trazer para você um momento específico de uma mulher, gente, que a Bíblia cita várias vezes como uma mulher cheia de Deus. Nós até cantamos: como Maria que estava aos teus pés, disseste. Ou seja, nós cantamos uma música a respeito da intimidade dela. Mas essa mulher, gente, quando passou por um momento de tristeza, fez exatamente o que a gente faz, porque ela era ser humano. Ela era uma completa humana, como nós. E olha só o que a Bíblia vai dizer pra gente, gente. Lá em João, no capítulo 11, no versículo 14 em diante, olha só o que a Bíblia diz. Presta atenção nisso aqui. Então Jesus disse a seus discípulos: Lázaro está morto, e por causa de vocês eu me alegro, porque eu não estava lá. Mas agora vocês vão crer de fato, vocês vão crer em mim de fato. Venham, vamos até ele. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: tá bem, vamos até lá também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou em Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Então aqui nós temos uma coisa já para aprender. Lucas, qual que é o contexto? Você lembra da história de Lázaro? Você deve lembrar, né, gente? Alguém lembra? Manda um eu aí. Eu lembro, eu sei o que é essa história. Se você não sabe, manda um não sei. Sinceramente, senão aí eu vou te trazer todo o contexto. Só para eu saber se você não conhece a história que eu vou contar aqui agora. Aí todo mundo acha que conhece, né, gente? Ah, tem gente que não conhece, meu Deus, primeira vez que eu vejo isso. Gente, qual que é a história de
Qual que é a história de Lázaro? Lázaro foi um amigo de Jesus, muito próximo, na qual ele teve uma enfermidade e ele morreu. E esse cara não era discípulo de Jesus, ele não seguia Jesus. Na verdade, ele era um dos melhores amigos de Jesus, tanto que ele se hospedava na casa de Lázaro e das suas irmãs. E Lázaro, depois que ele morre, ele sempre teve duas irmãs, que era Marta e Maria. E essa Marta e Maria eram consideradas grandes amigas de Jesus, a tal ponto que Maria, ela pegou um perfume muito caro e derramou sobre os pés de Jesus, para mostrar o do quanto era apaixonada por Jesus. Então ela fez muitas coisas para mostrar de que Jesus era o Senhor dela. Então aqui nós estamos vendo uma mulher que ama Jesus, que, gente, deseja morrer por Jesus, que faria de tudo por Jesus, porque ele é o Senhor da vida dela, porque ele ama ela e porque aí vai a vida. Então é um sentimento de completude. Mas então Marta e Maria passam por uma situação que é o quê? A perda. E, gente, uma das coisas nesse mundo que mais, a dor que nós nunca vamos conseguir explicar é a dor da perda de alguém que nós amamos. Talvez você perdeu já pai, mãe, ou talvez algum irmão, alguém que você ama muito. Ninguém consegue expressar a dor melhor do que você mesmo. É normal. Gente, quando nós perdemos alguém que nós amamos, nós não precisamos de consolo somente de pessoas, nós precisamos sim de um consolo que vem do céu. Talvez tem gente que está me assistindo na live que até hoje não conseguiu viver o luto de algum familiar há muito tempo atrás. Ou talvez até você carrega a raiva de Deus, culpa de Deus. Talvez você sente, por que Deus permitiu? Qual motivo o Senhor autorizou isso? Por que Deus? Gente, isso é normal, nós somos seres humanos. O problema é quando esse luto ele não é vivido e ele não é curado. E eu digo aqui com extrema propriedade a respeito disso. Quando você não vive isso, e quando você não deixa Deus curar isso na sua vida, você vive uma vida eternamente de tristeza. Sabe por quê, gente? Inconscientemente, ainda nós temos raiva de Deus. Inconscientemente. Nós louvamos Ele, amamos Ele, mas quando toca nessa ferida, ainda veio o pensamento de: poxa vida, por que Deus deixou essa pessoa ser levada? Por que Deus... Vem o sentimento, vem um pensamento, isso é inconsciente, é normal. Então, gente, o que precisa acontecer na nossa vida? Que nós venhamos deixar Deus curar essa tristeza. Mas o foco aqui, nós estamos falando de Marta e Maria, que perderam os seus irmãos, que perdeu o seu irmão Lázaro, no caso. E aqui nós vemos uma contradição de uma mulher que ama Jesus, mas quando passa por um momento extremamente difícil, que é o luto de alguém, um luto de tristeza, um luto de perder alguém que ama, ela faz uma coisa totalmente oposta daquilo que a gente acredita. Lucas, não estou entendendo. Vamos lá, olha só o que a Bíblia diz. Primeiramente a Bíblia diz o seguinte, que Marta soube que Jesus estava chegando e Marta foi se encontrar com Jesus. Maria ficou em casa. O que isso representa pra gente aqui? Maria não queria nem ver Jesus. Maria estava tão indignada, tão chateada, tão bolada com Jesus, tão triste, que simplesmente ela não queria nem ver Jesus, gente. E aqui é uma contradição bizarra de uma coisa que nós falamos: poxa, eu amo a Jesus, eu amo Ele com tudo, mas quando Deus tira algo que eu amo, aqui claramente existem coisas que Deus simplesmente não é que Ele tem a permissão dele, é que a vida é assim, gente. Como é que eu vou explicar a doença? Como é que eu vou explicar isso? Isso infelizmente é culpa do homem, é devido à enfermidade do pecado. O mundo está do jeito que está por causa do pecado. E aí você fala assim: mas Deus podia ter curado ele, Deus podia ter feito um milagre, Deus podia ter feito isso. Gente, sinceramente, eu te entendo. E Maria aqui está passando pela mesma situação que passou você. Um sentimento de não querer ir até Jesus, porque sabia que ele podia ter feito alguma coisa. Ele era a ressurreição em vida. Ele era a própria ressurreição ali. Ele podia ter feito milagres. Ele podia ter salvado a vida do seu melhor amigo. Mas ele não fez isso. E aí o que acontece? Essa mulher sente uma tremenda indignação, uma raiva até inconsciente. Mas aí nós temos aqui uma dualidade. Uma mulher que ama Jesus, que dá sua vida por Jesus, que quer viver para Ele para sempre. Quando passa por esse sentimento de perda, nesse momento, um outro lado da vida dela se levanta. Uma raiva, uma sinceridade, uma culpa, um querer achar um culpado, um sentimento constante de perda.
E isso é bizarro, gente. E Lucas, por que você está falando isso? Porque eu não sei porque que Deus nos levou, gente, a estudar esse assunto hoje. Talvez Deus está falando com algumas pessoas aqui. Mas eu quero te mostrar, gente, que Jesus, gente, ele faz muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Muito mais. Só que eu quero te mostrar ao longo dessa live de que até mesmo na Bíblia nós temos relatos de homens e mulheres que são humanos como nós, gente. Completamente seres humanos. Que eles amavam a Jesus. Eles amavam a presença de Deus. Mas eles também eram pessoas extremamente naturais e emocionais. E a Bíblia continua, vamos lá, gente, olha só. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Ou seja, Marta aqui, ela está se consolando de que ela perdeu o irmão dela, mas, gente, olha só, vamos ler de novo esse texto só para você entender. Olha só que forte que Marta está falando. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então o que Marta está falando aqui? Ele está culpando Jesus. Falando o seguinte: se você estivesse aqui, isso não teria acontecido. Então o início da frase dela é o quê? A culpa é sua. Só que ela termina essa frase falando o seguinte: mas eu sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. O que isso quer dizer, Lucas, na prática? Marta acha que a culpa é de Jesus, mas ela está se consolando porque ela sabe que ele é o Filho de Deus. O que isso se importa na minha vida, Lucas? Você sabe que Jesus podia ter feito coisas que você queria que ele tivesse feito. E você, para se consolar, fala: eu sei que tu és Deus. E em vez de você falar o que está no teu coração, essa dor, isso que está preso dentro de você, às vezes até essa raiva, expressar esse sentimento de culpa, que fala assim: você podia ter feito alguma coisa. Quando você não fala isso para Deus, você está se enganando para sempre, gente. O que Marta está fazendo aqui nada mais é nada menos do que a principal terapia que um ser humano pode ter. Ele está chegando diante de Deus, falando assim: Deus, eu estou com raiva. Deus, eu acho que a culpa é sua. Ele está falando para o melhor psicólogo do mundo. Aquilo que só alguém pode curar, que é o luto, cara. Então ela está culpando a Jesus, falando assim, mas ela também tem respeito, sabendo que ele é Deus. E às vezes a gente faz isso no nosso dia a dia. Deus, tu podia ter feito aquilo. Deus, tu podia ter mudado aquela situação. Deus, tu podia ter deixado aquele casamento não ter sido destruído. Deus, tu podia ter salvado meu filho das drogas. Deus, tu podia ter salvado meu filho daquele luto. Deus, tu podia ter salvado aquela situação da morte. Deus, tu podia ter feito isso, tu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Você sente o sentimento de culpa, mas dentro de você ainda tu sabe, ele é Deus. Só que aqui, gente, tem um momento que eu acho tão lindo, tão belo, de que mesmo que Marta saiba que Deus não fez aquilo que ele poderia ter feito, ela reconhece ainda de que ele é Deus. Ele fala: eu ainda sei. Ela ainda fala, né? Eu ainda sei que você pode fazer coisas maravilhosas. O que isso quer expressar pra gente? Ela tá orando aquilo que tá dentro dela. E tem gente, que eu vou dizer pra você, porque eu já fui líder de jovens e adolescentes e adultos também por muito tempo. Escuta o que eu tô falando. Tem gente que ama Jesus, mas tem feridas lá dentro de si que não foram curadas de anos atrás. Uma pessoa uma vez veio relatar comigo, conversar assim: mas por que Deus permitiu eu passar por uma situação de abuso? Por que Deus permitiu isso? Ela falava com raiva, ela falava com ódio de certa forma, e ela foi falando. Por que Deus permitiu isso? E enquanto eu estava conversando com ela, eu falei: eu não sei, mas eu sei de uma coisa. Nós podemos voltar lá naquele dia hoje. Nada daquela situação que aconteceu pode ter sido um luto, como nessa situação foi um abuso, uma situação assim. Nós podemos voltar lá atrás, lá naquela situação, e deixar o Espírito Santo curar isso e isso ficar para trás. O que você acha? Falar: mas como Deus pode fazer isso? Deus, ele é um Deus que anda no tempo. Ele é passado, ele é presente, ele é futuro, ele caminha no tempo. Então nós fizemos uma oração simples, a pessoa chorou, se emocionou muito, liberou perdão para a pessoa que abusou ela, infelizmente. Deus a curou e hoje ela é um testemunho vivo dessa área. E aqui, meu irmão, o que eu estou falando para você é, o que ela expressava dentro dela era: eu amo a Deus,
mas eu ainda sentia raiva dele. Por que ele permitiu essa coisa na minha vida? Por que ele permitiu isso na minha vida? Por que ele permitiu essa situação na minha vida, cara? E isso é a coisa mais linda que um ser humano pode fazer. Não é só culpar a Deus, é expressar o que você está sentindo, na sua maior vulnerabilidade, para um Deus que pode curar você, cara. E isso aqui, gente, está falando de Marta, nem chegamos em Maria ainda. E a história continua. Deus está falando com alguém aqui, gente? Faz sentido o que eu estou falando? Ou talvez você está assim, não, Lucas, acho que você se perdeu, faz sentido isso? Amém? Que bom ouvir muitos améns aí, gente. E olha só o que a Bíblia continua falando pra gente, lá no versículo 23. Jesus lhe disse, o seu irmão ele vai ressuscitar. E Marta continua se consolando. Sim, eu sei disso, ela vai ressuscitar quando todos ressuscitarem, no dia da ressuscitação dos mortos. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição, e eu sou a vida, quem crê em mim viverá mesmo depois da morte. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você acredita nisso, Marta? Ele fala, sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. E em seguida voltou para casa para chamar Maria. E chamou Maria à parte e disse, o mestre está aqui e quer ver você. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente correndo, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro, chorar pelo seu irmão. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava, viu ele, caiu aos seus pés e disse, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Gente, essa história, gente, meu Deus, eu tenho vontade até de chorar. Essa história tem tanta coisa para nos ensinar. A primeira delas é, quando nós estamos nesse momento de luto, de tristeza, cara, que a nossa vida tá uma bagunça, que a gente tá para baixo, depressivo e por aí vai. Quando a gente não vai até Jesus, gente, Ele nos chama através de alguém. Ele manda uma pessoa para ir lá falar com a gente. Gente, isso é maravilhoso. Ele falou assim, fala para sua irmã que eu quero falar com ela. E então Marta volta para casa, fala com Maria e fala o seguinte, ei, o mestre quer falar contigo. E o que ela faz? Sai correndo, desesperadamente para ele. E da mesma forma, gente, Deus também faz assim, cara. Nesses momentos de tristeza, você pode ter certeza que Deus enviou pessoas para serem cura e vida na sua vida. Deus talvez te aproximou de pessoas que até hoje são seus amigos. Talvez hoje você tenha pessoas que você pode agradecer, que foram pessoas que oraram por você. Pessoas que pagaram um preço, fizeram um jejum, oraram. Talvez te deram conselhos, te levaram um pouquinho mais perto de Jesus. Mas o mais legal de tudo isso é de que Deus envia pessoas para essas pessoas te levarem para perto de quem Ele é, que é a presença dEle. E então, gente, quando Maria chega aos pés de Jesus, ela fala a mesma coisa que a irmã dele. O que era que estava prendendo Maria a não querer falar com o mestre? A culpa é sua. Se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Maria colocava a culpa da morte do seu irmão em Jesus, cara. E aí que tá o negócio, gente. Quando nós procuramos um culpado, às vezes nós chegamos, esse culpado é Deus. E eu quero te falar, gente, Deus não tem a menor culpa em nenhum dos casos. Nunca. Nenhum dos casos. Ah, Lucas, mas vou dar um exemplo aqui muito esdrúxulo, só para você entender. Mas, Lucas, e essa guerra que tem no Oriente Médio, essas coisas? Nada mais se passa de homens com egos inflados, que não conhecem e não vivem o nosso Senhor. Tão simples. Gente, o motivo de dor no mundo se chama pecado. E Deus deu o seu Filho, cara. O Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, cara. Ou seja, Jesus, gente, pagou um alto preço para que a gente possa ser livre dessa maldição chamada pecado, que desde o começo do mundo tem destruído, cara, o ser humano.
Lucas, o que é esse pecado? É nós estarmos afastados de Deus. Você acabou de ver um texto de duas irmãs que passaram por um dos piores momentos da vida dela, porque é a tristeza do luto. É a tristeza que nós nunca vamos conseguir ser consolados. Mas de que Jesus, gente, ele entra em cena e cura essas mulheres antes mesmo de ressuscitar os seus irmãos, antes mesmo de ressuscitar o irmão delas. Isso é bizarro. E aí a Bíblia vai dizer pra gente que então Jesus vai até o túmulo, Jesus chora. Eu amo essa expressão, gente, Jesus chorou, né? O próprio Deus está chorando, está sentindo a tristeza que aquele povo estava sentindo, ou seja, Deus estava sentindo o que aquelas irmãs sentiam, Deus estava sentindo o ódio do pecado, o ódio da morte, né, gente? E tem uma coisa muito legal que é o versículo 38, só um parênteses, ali a Bíblia diz que Jesus se sentiu novamente indignado quando chegou ao túmulo, quando viu aquela pedra na frente. O que isso quer dizer? Jesus estava extremamente irado com a morte. Cara, gente, você tem noção de que Jesus foi o único homem que não conheceu a morte? E aí então Jesus olha para aquela situação, ele tem um ódio dentro dele, falando assim: você levou muita gente que eu amo. O próprio Jesus olhando para aquela situação e falando assim: você, morte, levou muita gente que eu amo. Filhos meus que morreram, que não era que não eram para ter morrido. Então ele fica indignado e ele fala o seguinte: rola essa pedra para o lado. A mesma expressão que é usada quando ele ressuscita. Rolem essa pedra para o lado. E então ele olha para o céu e fala: obrigado, Senhor, porque o Senhor tem ouvido seu filho. E aí então Lázaro sai para fora. Mas o foco aqui, gente, é de que Deus curou duas irmãs antes mesmo de fazer um milagre. A culpa não era dele, cara. E aqui eu quero falar para você também: a culpa não é de Deus, cara. Não queira culpar o Senhor. Não queira procurar um culpado. Posso ser sincero? Coloque as suas indignações diante de Deus. E essas indignações é essa tristeza que você sente. Às vezes é a injustiça no trabalho, insatisfação no casamento, a tristeza de ver os filhos longe, por aí vai, cara. Tem muita gente, escuta o que eu tô falando, que tá passando por um momento de tristeza e não chega, quer se parecer forte. E eu vou te falar, gente, seja vulnerável na presença de Deus, velho. Seja vulnerável. Você não é um super-herói, você não é uma super-heroína. Seja vulnerável. Expressa o que está lá no fundo do teu ser para Deus. Expressa o que está lá no fundo da tua alma, coisas que você nunca falou para Deus e nem para ninguém. Porque Ele quer ouvir isso para te curar, cara. Seja sincero, velho. Teve muita coisa que só depois de muito tempo caminhando com Jesus eu tive que liberar perdão. Pode ser familiares, pai, mãe, avô, tio, sei lá. Demorou muito tempo para eu conseguir, cara, curar algumas coisas que estavam no fundo da minha alma, que eu não permitia o Espírito Santo agir. Por quê? Porque eu pensava que Deus não queria entrar nessa situação. Por que eu vou falar? Deus já sabe, Deus já conhece, Deus, né? Só que, gente, se tem uma coisa que Jesus ama, é ouvir os seus filhos. Ele ama isso. Lucas, mas por que Deus quer ouvir de mim? Porque Ele quer, primeiramente, gente, por que Deus quer ouvir as suas tristezas, as suas angústias? Por que Deus quer ouvir isso? Primeiramente, Ele é um Deus que chora com aqueles que choram. Jesus chorou. Então, quando você está chorando, Deus sente essa dor. E Deus se entristece junto contigo. A segunda coisa é de que você só é curado quando você se lembra disso. Que Deus permite você se lembrar dessa situação. E então o Espírito Santo ele tem poder para mudar a tua perspectiva a respeito daquilo. E a última coisa, gente, é de que quando nós falamos essas tristezas, essas angústias, essas situações que nos indignam, o último ponto é de que nós olhamos para si mesmo e falamos: quem sou eu, Senhor? Para o Senhor me ouvir e me curar. É um sentimento de gratidão,
de saber que nós temos um Deus que trabalha por nós, cara. É um sentimento constante de, cara, Jesus Cristo pagou aquele preço naquela cruz. E eu só posso ter acesso a isso hoje porque um homem morreu por mim. E aí sabe o que acontece? Essa tristeza que você está sentindo, ela expulsa, ela vai embora. Ela imediatamente expulsa porque o ambiente dos céus vem. E meus amigos, quando o ambiente do céu vem, nada que é terreno permanece. Deus, ele cura todas as nossas mazelas que foram expostas. Todas. Eu quero finalizar essa live, meu irmão, orando contigo. Primeiramente, eu quero fazer uma oração por você que quer aceitar Jesus. E depois eu quero orar por você que quer ser curado, cara. Hoje eu normalmente não faço essa oração, mas eu sinto no meu espírito que é um dia de fazer isso. Primeiro delas, eu quero fazer uma oração com você que quer aceitar Jesus. Não tem como você ser curado por Jesus sem antes você convidar Ele para ser o seu Senhor e seu Salvador. Então talvez você está aqui nessa live e nunca convidou Jesus para entrar na sua vida, ou talvez você está longe de Jesus e quer se reconciliar com Ele. Essa é uma noite para isso. Eu quero te fazer esse convite. Então eu peço para você colocar a mão no seu coração e você confessar essa oração junto comigo. E depois eu quero orar com você por cura, velho. Cura específica. Nós vamos orar especificamente. Eu quero te dar um tempo para a gente orar por isso. Faz essa oração comigo, você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Ele. Fala assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu te peço perdão, Senhor, pelos meus pecados. Eu reconheço que só o Senhor é o Senhor e Salvador deste mundo. E eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida eterna. E eu lhe agradeço, porque hoje, a partir de hoje, eu sou o seu filho, a sua filha, e o Senhor a partir de hoje é o meu Senhor. Eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Se você fez essa oração hoje, entregando a sua vida para Jesus, se reconciliando com Ele, manda um eu aqui embaixo. Eu quero só saber aqueles que aceitaram a Jesus. Só você hoje que entregou sua vida para Jesus, você se reconciliou com Ele, você entregou sua vida para Ele. Quero saber se tem alguém aqui hoje que está fazendo essa oração, amém? Temos algumas pessoas, que bênção. Olha aí, que bênção, gente. Temos alguns irmãos hoje que estão entregando suas vidas a Jesus, que estão se reconciliando. E deixa eu te falar uma coisa, só de Jesus estar entrando na tua história agora, você já está sendo curado, ponto. Quando Jesus entra na vida de alguém, gente, a primeira coisa que acontece é o perdão dos pecados. E onde existe pecado, existe dor. Então a primeira coisa que Deus está fazendo é removendo o seu maior fardo, o fardo das tuas costas de pecado, de sujeira, de iniquidade, daquilo que te afastava dele. Então, meu irmão, agradeça por isso. Porque a primeira coisa que Deus faz é, além da gente entregar a nossa vida para Ele, é tirar o fardo das nossas costas, e é o fardo de pecado. O fardo de estarmos longe e afastados de Deus. Amém? Mas agora também, meus amigos, diante dessa palavra que nós tivemos, diante desse momento que nós tivemos, né, diante dessa palavra que a gente estudou, eu não sei por qual motivo, mas eu sinto no meu espírito que Deus está trazendo muita cura nessa live. Uma cura emocional, cara. Gente, eu não sei se você tem que liberar perdão para alguém. Eu não sei se você tem que se liberar do luto. Talvez você está no luto. Talvez você não conseguiu ainda liberar uma pessoa da sua vida. Talvez ao término de um relacionamento. Sei lá, cara. Tem muitos motivos. E eu também não sei qual que é a situação. Mas, meu irmão, eu sei de uma coisa. Quando nós abrimos as nossas feridas para Deus, expomos elas, Deus consegue fazer uma cirurgia em nós. E então remover toda a dor e tristeza que tem na gente. Então, antes de eu orar por você, eu peço para que você agora, nesse momento, eu sei que o Espírito Santo, eu sei, gente, que o Espírito Santo está trazendo na sua mente o que está acontecendo, os motivos que você tem que liberar. Eu sei, o Espírito Santo ele traz a sua memória. É aquela pessoa quando você era criança, é aquela familiar, é aquelas palavras que você ouviu de um professor. Cara, é um momento de cura que só o Espírito Santo pode fazer, gente. Então,
E também lembre de uma coisa, que não é de uma hora para outra, mas é um início. Então eu quero que antes da gente orar e eu pedir para o Espírito Santo vir, eu peço para você falar isso para Deus. Deus, eu preciso que você me cure nessa área. Seja sincero com Deus. Fale assim, Senhor, eu sei que eu sinto essa tristeza, Senhor, por causa disso, disso. Fala para Deus, cara. Às vezes foi uma vida sofrida, foi a falta de recurso em casa, foi o abandono do pai, o abandono da mãe, foi abuso na infância, foi um término de um relacionamento, a perda de alguém. Cara, não sei. Então, meu irmão, fala isso primeiramente para o Espírito Santo. Assim que você falar, eu vou te dar 30 segundos. E eu vou orar por nós, para que o Espírito Santo venha pegar todas essas orações, todas essas palavras, ele venha trazer cura que é do alto. Amém? Então, fala pro Senhor agora. Falei para ele, cara. Senhor, foi um casamento que não deu certo, foi a perda de um familiar, foi pessoas que você não consegue perdoar. Às vezes você culpa Deus indiretamente por isso. Às vezes foi um momento que você saiu da igreja. Sei lá, meu irmão, seja sincero. Amém? Você falou para Deus? Então eu quero orar por você agora. Espírito Santo, com muita humildade, eu te peço agora, vem com o bálsamo que é do alto. O óleo, Pai, que o Senhor, Pai, traz cura sobre as nossas feridas. Senhor, eu sei que tem muita gente que às vezes está amargurada, triste, se sente abandonado, rejeitado, às vezes até sente culpa e raiva do Senhor, mas Pai, tudo isso está sendo colocado diante do Senhor agora. E eu sei que o Senhor, só o Senhor pode curar cada um dos teus filhos que estão nessa live. Então eu te peço, Espírito Santo, com muita humildade, cure o mais profundo do emocional deles, Pai. Pega cada uma dessas palavras que foram lançadas e transforma agora, Espírito Santo, em graça, em transformação, em genuína mudança, em cura, Deus. Que nesse momento comece um testemunho na vida deles, para que o Senhor, Pai, possa fazer milagres e maravilhas através deles. Eu te peço, Espírito Santo, volta no passado, se precisar voltar no passado, e desembarace os nós, Senhor, que prendem eles até hoje. E que o Senhor traga o consolo que vem do alto, Pai. Porque só Tu podes fazer. Eu te agradeço por isso, Pai. Obrigado porque o Senhor sempre me ouve. E obrigado porque o Senhor está ouvindo a oração de todos os Teus filhos. É isso que eu peço. E eu declaro cura sobre a vida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Você recebe isso? Caramba, eu tô sentindo uma leveza dentro do meu espírito aqui, gente. Alguém tá sentindo essa leveza? Talvez você acabou de fazer essa oração aí junto comigo, cara. Saiu alguma coisa dentro de você aí? Sei lá, velho. Houve uma leveza aqui que é do céu, gente. Uma leveza que só o céu pode dar, cara. Isso é cura, isso é bálsamo, isso é Deus transformando a nossa dor em alegria, cara. Amém? Que bênção. Pessoal, que bênção nossa live hoje. Meu Deus, a palavra não estava nem preparada para falar sobre isso. Eu ia falar sobre outra coisa, mas foi isso. Foi isso que o Senhor tinha pra gente aqui essa noite. Então, meus amigos, eu quero finalizar fazendo 2 simples convites. O primeiro deles é para que você entre no nosso grupo do WhatsApp, lá na nossa comunidade, da comunidade do Puro e Simples. É totalmente gratuito, lá você vai receber conteúdos de devocional todos os dias e também nós temos estudo bíblico, toda quarta-feira. Ontem a gente terminou o nosso estudo sobre o Espírito Santo, então se você perdeu, infelizmente você perdeu o melhor mês, eu acho, de todas as aulas que eu já dei, porque nós estudamos sobre o Espírito Santo. E quando estudamos sobre o Espírito Santo, ele está na aula e ele faz coisas maravilhosas. Então ontem a aula foi maravilhosa, foi muitos testemunhos, graças a Deus por isso, foi sobrenatural. Então, meu irmão, não fica desligado, não esquece, participa do nosso grupo lá, ninguém vai encher o seu saco, tenho certeza disso. E se você quer crescer mais em Deus, cara,
tire a sua quarta-feira para estudar a Bíblia junto com a gente. Prometo para você que vai fazer um diferencial gigantesco. Ok? Amigos, estamos finalizando a nossa live aqui hoje. Eu vejo vocês somente no domingo agora, ok? No domingo, às 9 horas em ponto, ok? E eu finalizo aqui hoje a nossa live então, gente. Tá bem? Acho que é isso. Eu quero dar um beijão para todos vocês. Para quem quer participar do grupo, é só você entrar no nosso link, no perfil aqui, e o primeiro link da descrição, lá você vai ter o grupo do WhatsApp, ok? Então, só fazer isso. Se você não conseguir, pode mandar uma mensagem pro Biel aqui que ele te manda o grupo. Tá bem? Amigos, beijão do coração de Jesus para vocês. Durmam com o Senhor. Espero que vocês sejam um final de semana maravilhoso e nós nos vemos no domingo, ok? Então espero todos vocês no domingo. Chama um amigo para participar dessa live, que Deus vai continuar fazendo coisas sobrenaturais. Um beijão para vocês, gente. Durmam com Deus. Ótimo final de semana. Beijão.